Chegou a hora de entender mais sobre os heróis, a ferramenta fundamental de Guild of Guardians. Salve antenados, tudo belezinha? Chegamos no momento de falar sobre os heróis aqui no nosso Almanac Guild of Guardians. É com eles que você irá fazer praticamente tudo dentro do jogo. Por isso é muito importante saber quais são todos os fundamentos que compõem um herói. Assim fica muito mais fácil você saber e entender quais são os heróis necessários para começar bem no jogo e quais estratégias montar com aqueles que você tem. Sendo assim, sem mais enrolação, desce o dedo nesse like e bora entender mais sobre os heróis. A partir de uma visão geral, podemos definir os heróis como personagens únicos que os jogadores levarão para as masmorras, derrotar monstros e recolher espólios. Como jogador, você terá que definir quais são os seus melhores guardiões e através disso criar uma estratégia para conseguir a vitória. Em Guild of Guardians você consegue os seus heróis através de invocações. As primeiras invocações foram vendidas diretamente pelo site oficial de Guild of Guardians. Atualmente você pode adquirir os heróis já invocados no Marketplace e futuramente, quando o jogo for lançado, você poderá coletar fragmentos de invocação e quando chegar no número X, aí sim você invoca um herói. É importante deixar claro que cada herói tem o seu conjunto de propriedades e é justamente isso que irá ditar o seu estilo de game, os pontos fortes e fracos. Com o passar do tempo, você irá perceber que existem heróis que irão compor melhor uma equipe, um combina mais com o outro, e com isso você vai se especializando nas estratégias e nas maneiras mais adequadas para se jogar. Sendo assim, agora chega o momento da gente desbravar os detalhes. A primeira coisa que a gente vai olhar é o sistema de facções. Inicialmente haverão 3 facções no jogo: o Império, a Clareira e a Horda. As facções praticamente são o que definem a raça dos personagens. Sendo assim, isso impacta diretamente no design de cada um. O Império traz a raça humana, toda a sua diplomacia e arquitetura, como castelos e tudo mais. A Clareira é a base dos elfos, os protetores da floresta. E a Horda traz toda a brutalidade e agressividade dos orcs, trolls e demônios. No jogo, as sinergias de facções têm papel bem significativo. Por exemplo, usar 2 personagens da Horda trará um buff adicional para membros da Horda. Mas isso não te impede também de adicionar outros 2 heróis do Império, que também receberão um buff diferente para membros do Império. Além disso, a sinergia de facção também gera um pequeno buff adicional passivo para conseguir coletar itens específicos dentro de uma masmorra. Por exemplo, digamos que em uma determinada dungeon existe a possibilidade de 1% de conseguir uma espada mítica da Horda. Se você levar nessa aventura 3 membros da Horda, você terá 3% a mais de conseguir dropar essa espada. Agora, falando um pouco sobre as classes, é importante frisar que atualmente existem 3: corpo a corpo, ataque à distância e magos. A classe do herói é o que define qual equipamento ele irá usar. E dentro dessas 3 classes é possível subdividir os heróis em 6 funções: dano, suporte, tanque, contundente, controle e curador. Pois é, pensou que era pouca coisa? Não é, cara. Eu disse que a gente ia desbravar muita coisa nos heróis. A classe de dano é naturalmente aquela que vai dar mais dano corpo a corpo, né? Onde todo o foco de poder vai ficar centralizado. O suporte é a classe que irá gerar os buffs, aumento de defesa, aumento de ataque, um escudo, é essa a função dele. O tanque é o carro de entrada, né? Aquele que está responsável em tomar porrada, em fazer de tudo para que a equipe não caia. Ele realmente precisa aguentar porrada. O contundente é a função que ainda me deixa mais dúvidas. Ao que se entende, ele está mesclado entre sobrevivência e danos médios. Então provavelmente ele vai acabar sendo o pau para toda a obra. A função de controle já fala por si só. Dar tempo para que os outros heróis possam se recuperar ou acumular buffs, acumular poder. Geralmente ele é aquele que congela, que paralisa, faz todo o controle sobre os inimigos. E o curandeiro é a função ingrata, né? É aquele que soa pra caramba pra manter todo o time vivo e ainda no final da situação tem que escutar aquele acho que faltou cura. Então, como vocês podem ver, as funções são justamente o que definem as principais características de cada personagem.
Ainda assim, é importante mencionar que cada personagem tem uma habilidade passiva e uma habilidade ativa, como se fosse uma ultimate. Então, se o seu personagem tem a função de dano, provavelmente a ultimate vai ser dar ainda mais dano. Se o seu personagem for um curandeiro, provavelmente a ultimate vai ser curar toda a equipe, ou até mesmo reviver eles. E se tudo isso já não bastasse ainda... Olha só, meu herói, meu NFTzinho do Guild of Guardians, né, bichinho? Deixa o pai trabalhar, vai. E se tudo isso já não bastasse, ainda temos os elementos. Eles são 6: fogo, água, terra, luz, escuridão e éter. De uma maneira bem prática de explicar, esses elementos funcionam como no Pokémon. Irão gerar vantagens e desvantagens contra um elemento específico. Por exemplo, se o seu herói for do elemento de água, ele irá gerar 30% a mais de dano sobre os inimigos do elemento de fogo. Outro aspecto interessante dos heróis, e isso eu falo tanto quanto no gameplay quanto na sua valorização de mercado, é a raridade. A raridade indica a escassez do personagem e o quão forte ele pode ser. Atualmente, em Guild of Guardians, temos heróis que chegam até a classificação lendária, e esses, naturalmente, são os mais poderosos. Porém, essa não precisa ser uma preocupação unânime, caso você pense no PVP, por exemplo. Você sempre deve considerar os elementos, ou seja, se você tem um herói épico que tem vantagem elemental sobre um herói lendário, provavelmente você terá alguma vantagem. Pronto, a gente limou todas as informações de características de personagem, mas ainda assim existem duas ferramentas muito importantes relacionadas ao aprimoramento dos heróis. Então vira a página, continua anotando e vamos lá. A fusão de heróis é uma ferramenta que permite entregar aos jogadores heróis ainda mais raros. Com ela, os jogadores podem mesclar e queimar vários heróis de uma raridade inferior, buscando um herói de raridade superior. Num exemplo prático, você queimaria 5 heróis raros para conseguir um épico aleatório. A fusão permite esse sistema gradativo de evolução. Você pode começar com os comuns, jogar, se dedicar e chegar até o topo da cadeia, tendo seu personagem lendário. E já pensando no sistema econômico do jogo, isso é bem interessante, porque quanto mais queima dentro do game, mais saudável fica a economia. E já que estamos falando de queima, vale falar da última ferramenta, a Ascensão. Cada herói também terá um nível limite. Uma vez que esse herói chega no nível limite, ele pode ascender para desbloquear novos níveis. Essa dinâmica é bem comum nos jogos mobile tradicionais. Geralmente a cada ascensão você ganha uma estrela, sabe? Você começa com 1, 2 estrelas, 3 estrelas e por aí vai. Ao contrário da fusão, na ascensão você não precisa queimar nenhum herói. Mas é claro que esse recurso não é de graça. A diferença está na troca do recurso que você irá queimar, que nesse caso são as GOG, as Gems, o token do jogo. Então vamos lá, só para simplificar com um exemplo. Digamos que você tem o seu herói e você começou a jogar hoje. Se dedicou, gastou todas as energias e chegou no nível 10. Era esse o limite. A partir daí, mesmo que você jogue e acumule XP, o seu nível não vai subir, ele tá bloqueado. Mas se você usar o recurso de ascensão, gastar o token do jogo, isso irá liberar mais uma cadeia de níveis. Geralmente nos jogos tradicionais, liberam outros 10 níveis, e por aí vai. Quanto maior o nível total do seu personagem, mais forte ele fica, mas se entende que cada ascensão ficará cada vez mais cara. Tá aí galera, agora todos nós sabemos a importância dos heróis, como cada característica nele funciona, e agora fica muito mais fácil montar um time. Afinal, você pode preferir fazer todo ele composto da mesma facção, ou então ter duplinhas de facções, para sempre ter o buff ativo. Agora você também sabe a importância de construir um time com classes e funções diferentes. Vai poder colocar o seu tanque na frente, o curandeiro centralizado e o mago lá atrás descendo bola de fogo. Eu realmente espero ter sido o mais objetivo possível, porque como vocês viram, tem muito conteúdo relacionado aos heróis. Ainda assim, se você ficou com alguma dúvida, usa os comentários aqui embaixo, ou então vai nos visitar lá no Discord da Astrofera, a nossa comunidade dedicada aos blockchain games. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, porque isso me
ajuda muito em questão de alcance no YouTube. Vocês devem saber que na atual situação do mercado cripto hoje, muita gente está desesperada procurando um joguinho que realmente vale a pena investir. Então se você tiver algum conhecido que precisa dessa ajuda, manda esse vídeo para ele. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Ô, bichinho que gosta de incomodar, viu? Ai.